chamados africanistas é que eles trabalham só sobre a África. O que é um problema, porque um dos meus professores, Jacques Le Goff, colocou a questão numa sessão da escola, dizendo eu fui o presidente da escola. Eu tenho um problema porque há gente que diz que alguns etnólogos da África que fazem pesquisa de campo não falam línguas africanas. Colega, isso é um perigo para nós. Seria que você pode conceber que um historiador da Grécia Antiga ou da Roma Antiga não consegue ler a língua grega no texto, sem tradução, e a língua latina sem tradução? Este é o meu problema com o Cheikh Anta Diop e os dopistas, porque eles lêem só a tradução. Vá para o texto, porque o texto é só uma versão, temos muitos. Claro. Precisa de fazer este estudo, quer dizer, a pele dele é melas, negro, não negro, noir, ou havia nuances. Precisa de estudar isso, é de ver quando é que a palavra melas foi de fora e vem no lugar dele uma outra palavra. Este é o trabalho da erudição. Se não há erudição, não há conhecimento. Há um discurso, ideologia, etc., mas não há conhecimento. E, portanto, a história da Unesco é uma tentativa muito importante, com um problema para ele, o problema de estabelecer a longa duração. Acho que não conseguiram. Foram capazes de fazer períodos, a antiguidade mais longa, depois há um trou. Sim, não há nada, a meia-idade. Depois passamos para o chamado período moderno, com a chegada dos europeus. E os africanos lá. São eles os agentes da história. E não conseguiram. E eles fizeram um esforço para convidar os mais jovens para contribuir ao trabalho. E contribuíram 2 volumes. O volume 5... você escreveu no volume? Sim. Porque havia lá um debate com eles, que não concordamos com vocês. O volume 5, que é o volume sobre África no contexto de tráfico de escravos. Eu coloquei questões dizendo que não temos instrumento para escrever esta história hoje, vamos colocar questões. Houve lá uma provocação dos historiadores americanos, dizendo que, na verdade, que nós fomos lá, você aceita a responsabilidade dos que fizeram os tráficos negreiros. Ok, vocês fomos lá a tomar, eu disse a roubar gente, mas em volta nós fomos capazes de dar aos africanos plantas, medicina, etc., que talvez contribuiu a um equilíbrio entre os que foram mortos e que os que viveram por graça de... Epa! Não dá, não. É o que é o nome dele? É o americano que escreveu este livro muito grande. O Turner? O Curtin. O Curtin. E era isso, e também a questão de o que fizeram os africanos, que era
a visão dele sobre este, como dizer, roubo de tanta gente. É um problema. Mas você fez parte da comissão da História Geral da Unesco? Nessa altura, não parte do Conselho, porque era o mais velhos. Sim. Nós, os jovens, fomos lá. lá. Assim. E também eu contribuí no tomo 8. Tomo 8. Onde houve um problema muito, muito grande, porque a nossa crítica era que estes historiadores estavam a escrever a história da década 30 até a década 80 numa visão nacionalista. Que tudo que os africanos fizeram era bom. Que havia também uma continuidade entre a geração da década 30 e as gerações mais tardivas. Nós dizemos, é um problema. Mas existe um ponto em comum, eu acho, na sua História Geral da África, do volume 2, da História Contemporânea, e da Unesco, que eu vejo, pelo menos, o foco na resistência, Sim. E não tanto na imposição, no poder colonial, mas sim na resistência. Essa perspectiva para você é uma perspectiva historiográfica? Sim, da História Geral da Unesco e também das histórias da África, e do Kizerbo também. Do Kizerbo e do... Como é o nome dele? Acho que é o Isaacman. A tradição... Isaacman, acho eu. A tradição da resistência em Moçambique. É um livro muito interessante, que mostra que desde o tempo muito, muito longo havia lá uma tradição de resistência. Resistência contra os chamados Zulus, resistência interafricanas, e depois resistência contra os europeus, e antes disso resistência contra os indianos, etc. E também a nossa ideia era que a resistência não parou com a independência, continuou, e o Conselho não aceitou isso, dizendo que são os Estados que estão a financiar o livro e não é possível. Com a questão, quem matou Lumumba? São congoleses. Sim. Você conhece a obra do René Pellissier? Sim, sobre as conheço. ocupações. Então ele mostra um pouco isso, essa resistência de longa duração. Sim, é a que ideia Portugal dele. teve que investir centenas de campanhas. É uma ideia muito, muito é um livro, para mim, interessante. sobre as colônias portuguesas, né, e a resistência, e o quão foi bárbara e coercitiva a invasão, sobre a ocupação efetiva. Queria fazer uma outra pergunta de outra ordem agora. Há também este problema que a tendência dos historiadores da África é de escrever uma história geralmente política. Sim. A história social, vazio. A história econômica é vista só do ponto de vista da colonização, esquecendo que há empresários africanos. Sim. Desde, não sei, o século XIV, XV, até hoje. Precisamos de falar disso. Como é que eles não tinham a capacidade de acumulação? Que é o problema. E também, este é o livro que eu acabo de escrever, no século XIX, houve empresários. E isso para destruir aquele mito que você falou da ética. Sim. Ele talvez não tinha aquela ética, não sabemos que ética, ligada com o protestantismo ou o judaísmo, mas não é verdade. Os índios não são nada disso. E precisa-se de estudar isso, é por isso que eu gostei de trabalhar com um capitalista africano do nosso tempo, que inscreve-se
numa perspectiva de longa duração. Sim. Bem, uma outra questão... E se pode colocar uma perspectiva, há uma ligação sul-norte, este ou oeste, África, continente americano, talvez precisamos de organizar mais fortemente as ligações sul-sul. Sim. Sul-sul. Precisamos disso. Por exemplo, a ideia de não da descolonização da história, mas a ideia de decolonialidade me parece mais forte que a ideia de descolonização. Então você acha que pode existir um vínculo entre os estudos africanos e, por exemplo, esses estudos anti-eurocêntricos? Você falou o decolonialismo, mas os estudos pós-coloniais também, de certa maneira, a crítica anti-orientalista do Eduardo Said, da Chorra, e também talvez os estudos subalternos na Índia. Sim, claro. Então, sim, você claro. acha que deveria haver um maior diálogo, digamos assim, entre essas vertentes? E sobre decolonialidade, algum autor em específico que o senhor eu tenho estudantes meus que estão a procurar uma perspectiva da decolonialidade que seja africana. No caso do trabalho que estou a fazer com o Comitê Científico sobre o uso pedagógico da História Geral da África, um dos nossos trabalhos é de procurar, dentro destes 8 volumes, os conceitos coloniais. São muitos. Sim. São muitos. E como fazer? Quando não temos um conceito, talvez podemos escolher o conceito africano. Por exemplo, o conceito de Mansa, para dizer imperador, no Sudão Ocidental, contém um conceito com uma perspectiva mais larga que o conceito do imperador ou do rei. E temos também exemplo disso no antigo rei do Congo, etc. Eu organizei com um colega em 2011 uma conferência internacional sobre o Simon Kimbangu, que ele não estudou nada, mas tem uma visão de muito, muito longa duração, dizendo que desde a chegada dos portugueses houve lá pessoas que se chamavam profetas negras, com conceitos dele. 2 conceitos, Ngunza e Ntumwa. Ngunza quer dizer verdadeiramente profeta. Ntumwa é outra coisa, não é uma pessoa que fala para um outro, é uma pessoa que tem uma ligação especial com um Zambiampungu, o Deus. Sim. Portanto, agora fala-se do profeta, mas não é um profeta, porque o Simon Kimbangu diz que ele é Deus. Dizendo, se dizemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele diz, eu sou um Deus. Mas o problema é que não sou quimbanguista de nenhuma maneira, mas eles ali na igreja não trabalham. Você precisa de procurar as tradições, os conceitos, estudar, discutir. Eu tenho muitos amigos que são pesquisadores judeus que trabalham muito uma pesquisa pequena sobre aquele conceito, procurava, etc.
Nós também precisamos de fazer isso. Leva muito tempo para escrever duas páginas, mas são muito importantes para consolidar o prédio de conhecimento. Logo no início do História da África Negra, o professor diz, né, que alguns conceitos que são tidos como senso comum nessa história da África, geralmente na escrita da história da África, aí você fala África pré-colonial e colonial, essa divisão, etnização. De que maneira um historiador jovem que está começando a estudar a África agora, como que ele pode fugir dessas armadilhas conceituais? Quais são as suas indicações para isso? Talvez não precisa de nomear os períodos. Pode dizer o século XVI, mas há um problema, porque mas como que a o historiador vai contagem do trabalhar? tempo, esta contagem do tempo não é africano. Claro. Podemos começar por isso, ou procurar com pesquisa de campo como é que a gente fala disso. A gente, na minha terra, que diz, no tempo dos avós. Ok. O que quer dizer com o avós? O seu pai é um avô? Não. O pai dele? Não. Ok. Portanto, quando acaba o tempo dos chamados avós e aquele tempo que chega depois, que tempo é? Quando você entra numa posição de humildade, a gente começa a explicar que não é simples, é que aqui, e começa a falar do processo da socialização das chamadas etnias, tribos, etc. Porque parece difícil para algumas sociedades de fixar o tempo, porque era o tempo em que uma forma de organização social desapareceu e uma outra surgiu. Se ele coloca precisamente este ponto, pode criar uma situação de contradição e de violência. Sim. Não é memória, é um uso da história. E na minha universidade em Kinshasa, é pena. Até hoje, história antiga, história moderna. Eu sou professor da história da África moderna. O que quer dizer moderna? Sim. É moderna contra tradicional? É moderna contra antiga? O que quer dizer? Eu não gosto disso. Precisamos de... Vamos para o campo, para a cidade e perguntar. E quando você fala com a gente, eles têm ideias. Por exemplo, nós temos lá um problema, como chamar os pesquisadores. Na minha língua, em Kinshasa, ele diz Batuamayele, homem de inteligência. Ou ele diz professor. Professor não é na nossa língua. Mas ele diz, como você chama a gente que tem uma especialidade, que cria conceitos, maneira de fazer, etc. Ele diz, chamamos eles nganga. Nganga pode ser um médico, nganga pode ser o chamado sorceiro, nganga pode ser nganganzambi, e um padre da igreja. E ele diz, e nós? Você precisa de criar o seu nome. Diz, se nós dizemos Nganga Mayele, os especialistas das coisas científicas, isso é o nome. Porque o Nganga Mayele é uma pessoa daqui. Porque o trabalho dele é um trabalho de especialista, um Nganga. Especialista das ciências. Quando nós estamos lá a falar como professores, a gente diz, ok, são brancos. Falam como brancos.
e geralmente nós falamos em francês. Mas então para você é uma importância muito grande dessa metodologia oral, da etnografia de campo, essa coisa de para você é fundamental. É fundamental, fundamental. Porque conhece o Jacques Berck. Jacques Berck era um especialista das sociedades árabes. Ele escreveu um livro muito importante, As Linguagens Árabes do Presente, dizendo que les blagues, as piadas nas ruas, os canções, que há linguagens, muitas. Ele diz, as sociedades falam cada vez, fala muito. Você procura seguir isso. Não só os documentos públicos, etc., mas seguir isso. E eu, na minha conferência em Kinshasa, eu prefiro geralmente falar em Lingala e falar como a gente lá na rua. E a gente diz, quando você fala da história, nós percebemos o que é história. De falar como eles fazem. Precisando também de introduzir as continuidades, as rupturas, as longas durações, como dizer, l'étendue des choses, as pequeninas, as mais grandes, etc. O nível do homem, o nível das mulheres, etc. Dizendo que não é simples. Mas a ausência da simplicidade é a riqueza da sociedade. Sim. E precisamos de fazer que os mais jovens trabalhem neste sentido, mas não precisam de fazer tese de mestrado mais simples, político, etc., que não tem nenhum senso. Que morre na... Sim, não. Ele quer diplomas rapidamente e também há, como dizer, uma só de negligência de todos que precisa de fazer coisas muito rapidamente, etc. Para este livro sobre o fundador do banco Ecobank de Companhia Aérea, Askai, levou 3 ou 4 anos. A gente diz, 4 anos para escrever um livro. É muito. Não é muito, porque eu precisaria de mais 2 anos. E assim que acho que na diáspora a antiga de fora e a nova diáspora do século XX, há tendência para esta exigência intelectual. Porque agora, quando o mais jovem está lá em França, estamos a ver agora a gente que diz que, por exemplo, o Macron foi um dos mais jovens que ajudaram o Henri-Irénée Maroun, o filósofo da história, para publicar o seu último livro. Eles dizem, quer dizer que pode ficar a ser o presidente da República depois de trabalhar com um filósofo. Sim, é claro, porque o filósofo, a filosofia, talvez é mais importante que a ciência política. A ciência política para compreender o que é o poder, o que são os homens, talvez como manipular os homens. Eu tenho filhos e amigos dele, assim eu vou estudar também filosofia. Sim. Então,
Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Você falou que conhece o Valentim Mundime pessoalmente, o Attili Mbembe também, vocês estão pronunciando certo. E ambos, eles têm uma influência muito grande do pós-estruturalismo, principalmente das leituras de Michel Foucault. E no Ideia de África, do Valentim Mundime, e nos artigos e intervenções do Attili, há uma crítica semelhante à sua, mas com outra vertente teórica, a exatamente esses estudos afrocentrados. Exatamente pela intrusão nacionalista, ideológica, dessas perspectivas que perpetuam, de certa forma, certos discursos da escola colonial. Como que o professor avalia a crítica desses autores pós-estruturalistas, o Valentim Mundime, o Attili Mbembe e outros? Porque aqui no Brasil a gente conhece mais esses. Deve haver outros, eu imagino. Acho que é uma direção muito interessante, muito interessante. O que falta é que precisamos de trabalhar juntos. Isso é o problema. Porque a ideia de uma academia africana que coloca, não sei, 2 meses, todas essas pessoas com os mais jovens, pode ser uma maneira de intercambiar realmente. Porque os livros, documentos não chegam. Precisamos de combinar realmente isso. E temos lá dificuldades, porque o Vincent Mudimbe veio para Congo há, não sei, 6 ou 7 anos atrás, mas não fui capaz de suportar o clima de Kinshasa. Este problema do poder, da ditadura, do pensamento único, da procura do dinheiro, do abaixamento dos valores morais, tudo isso, não aceitou. Eu disse, olha, eu vivo também no aqui. Se você ficar aqui, se somos aqui 5, 6, vamos organizar uma academia. Faz muita diferença. Sim, organizar uma academia, vamos procurar a gente, podemos encontrar dinheiro, se não temos, nós temos dinheiro. Vamos pagar livros e organizar isso. Acho que é isso que falta. É claro, temos computadores, mas a academia é um lugar onde pessoas se encontram 1, 2, 3 vezes por ano para trabalhar junto. Precisamos de uma dinâmica do interior. É muito importante. Onde haja debates. Debates, sim. Quando eu decidi de voltar para Kinshasa, o salário de um professor em Kinshasa é de $2.000, mas agora com o abaixamento da moeda nacional é de $1.000. Isso não importa. Não importa. O problema é que a pessoa diz, os mais jovens, como você voltou aqui, chama os outros. Precisamos de vocês. Porque não temos aqui exemplos a seguir. Não há. É assim que eles acham que eu vou procurar muito rapidamente o meu diploma e depois entro no Estado, nas companhias privadas e vou viver assim. Mas quem mais ao seu lado lá faz história da África? Vocês têm um grupo lá? Sim, no âmbito os nomes sim, da História Geral da África, há um mais jovem que começou a trabalhar sobre o franco CFA, com uma crítica muito forte, e que estou agora, ele aceitou de trabalhar sobre os conceitos coloniais e outros que estão na História Geral da África. Sim. Há muitos. Ele procurou 5 páginas. Eu fui capaz de encontrar 30 páginas deste conceito. Sim. Conceitos de grand homme, por exemplo. Conceito do
etnia, tribos, Sim. estados, tudo isso Da biblioteca colonial. da biblioteca colonial. O Vincent fez um trabalho muito importante, mas agora precisamos de inventar outros conceitos. Não adianta só criticar ele. Sim, a pode crítica substituir. conhecemos. A mas- angolana na conferência Sim, mesmo, ela estava falando disso. E como fazer? É por isso que uma das minhas ideias é que nós tentamos fazer uma divulgação da história, da sociologia, nas línguas nacionais. Porque que fez isso? Nos estudos da formação das nações na Europa no século XIX, houve uns que explicava que a nação polonesa, como se diz? A Polônia. Nação polonesa. A nação polonesa construísse sobre a invenção de novos conceitos que existia na língua latina, na francês, etc., e não na língua polonesa. E é um chamado Adam Mickiewicz que começou este trabalho de fundamentação da língua. É claro que precisamos de isso. Quando eu entendo o antigo presidente de Angola, o do Moçambique, etc., eles falam a mesma língua portuguesa. Não sei se aquele avô no fundo da cidade percebe que é o problema, quais são as soluções. Não tenho a certeza. No caso do Congo, como explicar a gente que o Congo é um sistema presidencial, bicameral, com um equilíbrio entre o poder executivo, judiciário e legislativo. Não é possível. Precisamos de fazer trabalhar os linguistas, os historiadores, etc. Temos um grande trabalho, mas... E um trabalho interdisciplinar. Sim, é interdisciplinar. Vou perguntar mais uma. Essa é de âmbito teórico, talvez. O Holocausto é visto por alguns historiadores como um evento limite, o mal absoluto. Mas muitas vezes essa leitura exclui e silencia outros momentos da barbárie europeia sobre os povos periféricos, como é o caso exemplar do processo de ocupação efetiva da África e formatação das companhias majestáticas na África pós-conferência de Berlim. E a gente poderia citar o seu Congo, o Congo belga em particular, o processo de extração da borracha de Leopoldo II, que o Adam Rutherford, o fantasma de Leopoldo II, aquele livro. Então, na sua visão, as diferentes formas de lembrar e silenciar o que é mal absoluto reproduz uma visão racista dos eventos históricos e ao que se deve a escassez de museus sobre os males do colonialismo e a presença de museus da barbárie do Holocausto? É uma pergunta encrespada. Mas você entendeu a pergunta? Sim. Nós publicamos um livro com Marc Ferro, conhece esse nome? Chamado o livro negro, livro noir, não sei como dizer, negro do colonialismo, do genocídio até a repentance. A descolonização? Repentance, quando vai, saber? Reconstrução? Não, quando uma pessoa vai na igreja para falar dos pecados deles, confissão, sim. Há este tempo relativamente curto de 80 do século XIX até os 10 ou 20 do século XX. São quase um semiséculo que a
aconteceram coisas tão fortes, tão violência, que houve talvez uma destruturação muito, muito grande das sociedades africanas. E depois disso, talvez as sociedades africanas estão à procura de uma outra invenção de si próprio, que continua até hoje. Quer dizer que a ruptura... Os africanos na África e na diáspora. Na diáspora. Também. A ruptura não é no século XVI, é nesta parte da história do mundo. E o processo continua até hoje. Não fala-se muito de Edem Kodjo. Edem Kodjo é um togolês que escreveu muitos livros. E um dos problemas dele é este problema. Quando surgiu a ruptura? Será-se a ruptura ou rupturas, com uma delas que seja a ruptura máxima? E depois esta ruptura máxima, há uma confusão tão grande que mesmo a intelectualidade africana não consegue inventar a novidade. Este é um problema dos filósofos. Eu falei disso com Paulin Ntonji, que é, no nosso sistema da escola, é um mais velho. Eu chamo Paulin grand frère. Até hoje. Até hoje.